Olá pessoal, bom dia, professor Egonassi, nosso curso de Embriologia e Genética Médica. Na aula de número 5 falaremos um pouco sobre alterações cromossômicas. Bem, nós temos que ter em mente que a estabilidade do número e da morfologia dos cromossomos em qualquer espécie é fundamental para a manutenção da vida do indivíduo, para a manutenção dos aspectos morfofisiológicos, metabólicos, do desenvolvimento. O conjunto genômico de cada indivíduo ele deve ser mantido. Então, nós, seres humanos, nós temos 46 no genoma diploide, nós temos 46 cromossomos, sendo 44 autossômicos e 2 sexuais. Se nós considerarmos nosso genoma haploide, são 23 cromossomos, sendo 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual. Ok? Homens, 44 cromossomos autossômicos, um cromossomo X e outro Y. Esse X veio da mãe e o Y veio do pai. Mulheres, 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos X. Um veio do pai e outro veio da mãe. Ok? Então, essa manutenção do número de cromossomos e, por consequência, do número de genes e da configuração, da localização desses genes, essas regiões gênicas, ela é fundamental para a manutenção da vida do indivíduo, para uma expressão gênica normal e assim o indivíduo ele ter as suas funções normais, ter a sua morfofisiologia normal. Sabendo disso, mudanças no número e também na estrutura dos cromossomos e, por consequência, na expressão desses genes, irão acarretar também mudanças na estrutura e na dose desses genes e na expressão gênica e, por consequência, na fisiologia do indivíduo, na morfologia do indivíduo, na formação. Se esses genes eles são genes importantes durante o processo de morfogênese, durante o processo de organogênese, lá na fase embriológica ainda, por consequência, essas alterações cromossômicas irão acarretar em malformações, muitas vezes malformações congênitas. Se porventura esses genes que foram alterados, devido a essas alterações cromossômicas, eles são genes importantes na fase adulta do indivíduo ou na fase pós-natal, isso pode acarretar em doenças importantes, que nós vamos falar um pouco na aula de hoje. De forma resumida, porque são muitas doenças, eu vou elencar aqui as principais delas. Mas, do ponto de vista conceitual, nós temos que ter em mente o seguinte, que as alterações cromossômicas elas se dão de duas formas. Elas podem ser alterações numéricas, onde ocorre uma variação do número de cromossomos, e nós vamos ver depois que, dentro das alterações numéricas, elas podem ocorrer também de duas formas, mas você deve ter em mente agora, nesse slide, que as alterações elas podem ser numéricas, ou seja, o indivíduo ele pode ter uma variação do seu número de cromossomos, o número de cromossomos normal, padrão daquela espécie, e quando isso ocorre, fatalmente irá ocorrer alguma manifestação fenotípica importante. Tá ok? Além das alterações numéricas, também são observáveis também alterações estruturais nos cromossomos, quando ocorrem deleções, adições, translocações, nesse caso amplificação gênica, ou seja, não ocorre uma mudança, uma alteração do número de cromossomos do indivíduo, mas mudanças estruturais nos cromossomos também poderão acarretar em doenças importantes. Tá? Então as alterações elas podem ser numéricas, ou seja, acarretando uma mudança no número total de cromossomos, ou elas podem ser estruturais, acarretando assim uma mudança na posição dos genes dos cromossomos, ou na multiplicação, na adição ou na inserção, ou na deleção de regiões gênicas importantes, mesmo que o número total de cromossomos ele seja mantido. Vamos falar então primeiramente das alterações numéricas. Então as alterações numéricas elas correspondem à perda ou à adição de um ou mais cromossomos, tá? E também as alterações numéricas também elas podem corresponder à multiplicação do genoma do indivíduo, ou da adição de mais um genoma, de mais um conjunto genômico no indivíduo. Sendo assim, nós podemos dividir as alterações numéricas de duas formas. Quais são elas? Elas podem ocorrer na forma de uma euploidia ou de uma aneuploidia, tá? Então esses nomes aqui, euploidia vem de eu verdadeiro,
ploidia, tem a ver com o conjunto genômico. Então, uma euploidia é aquela alteração cromossômica que vai envolver o genoma inteiro, ou seja, quando ocorre uma multiplicação, ou seja, quando ocorre uma adição de um número exato de um genoma haploide ao indivíduo. Por exemplo, um indivíduo que é triploide, que é 3N, ele tem 3 conjuntos de genomas, ele tem 3 cópias de genomas, né? Nesse caso, ele será um indivíduo triploide. Tá? Então, isso seria um caso de euploidia, quando você tem a adição de um conjunto completo de genoma naquela célula. Tá? Em humanos, indivíduos que são triploides, já adianto a vocês que quando ocorre, né, uma fecundação que gera ali um indivíduo triploide ali, durante a gestação, esse indivíduo ocorre, em quase todos os casos, ocorre o abortamento. Em casos muito raros, né, a criança ela nasce natimorta, né? Euploidia, casos de poliploidia, né, elas são muito mais frequentes em vegetais, né, em plantas. Porém, né, em mamíferos, né, em humanos, de forma específica, são casos quando ocorrem, né, resultam, né, no abortamento espontâneo, ou casos raríssimos, né, a criança ela já nasce morta, né, natimorta, tá? Infelizmente. Tá? Mas são casos observáveis aí na medicina. E também o outro caso também interessante, importante, que nós temos que pontuar aqui, são as aneuploidias. Então, o próprio prefixo aqui, AN, né, a aneuploidias, ele vem do grego de negação, que é uma aneuploidia, uma não euploidia. Mas em qual sentido? Né, ocorre-se uma variação numérica, porém a variação numérica de um ou mais cromossomos apenas, não do genoma inteiro do indivíduo. Né? Você pode pensar aqui no caso, dentre as aneuploidias, como exemplo, as trissomias, as monossomias. Por exemplo, trissomia do 21 que falaremos hoje, que é a síndrome de Down, a trissomia do 18, né, a trissomia do 13, ou a monossomia, né, no caso como observamos a síndrome de Turner, né? Então são exemplos de aneuploidias, ou seja, ocorre uma variação do número de um cromossomo específico e não do genoma inteiro. Tá, ok? E aí nós dizemos, né, que o genoma ele sofre uma adição, uma subtração em números não exatos, né, do genoma haploide, ou seja, a variação ocorre em um cromossomo específico. Tá, ok? Enquanto que na euploidia a variação ocorre no genoma inteiro. Né? O indivíduo ele tem a adição de todo um conjunto haploide de genoma, né, ou a deleção, no caso. O indivíduo haploide, triploide ou tetraploide, euploidia. No caso de uma trissomia ou de uma tetrassomia, nesse caso seria uma aneuploidia. Ok? Nós vamos ver que as aneuploidias elas decorrem da não disjunção dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs durante a meiose na gametogênese. Tá? Nós vamos ver de forma bem rápida, né, esse mecanismo, né, causador de uma aneuploidia. Tá, ok? Embora nós iremos ver de uma forma mais específica quando nós entrarmos no nosso módulo de embriologia, tá? Onde nós falaremos, né, do processo de fecundação, de clivagem, né, onde esses eventos eles podem ocorrer. E também no processo de gametogênese também, que eu vou falar para vocês no módulo de embriologia, tá? Sobre esse contexto, né, esses dois contextos onde uma não disjunção ela pode acontecer. Bem, no tocante às euploidias, ainda falando das alterações numéricas, na primeira parte da aula eu vou falar das alterações numéricas. No tocante à euploidia, então, esse termo ploidia ele significa número de genomas representados no núcleo, tá? Então, as euploidias elas correspondem às alterações que envolvem todo o genoma, originando células cujo número de cromossomos é um múltiplo exato do número haploide característico da espécie. Por exemplo, indivíduo triploide, indivíduo 3N, ele tem 3 conjuntos de genomas haploides. Indivíduo que é tetraploide, ele possui 4 conjuntos de genomas haploides. Nós somos indivíduos 2N, então nós temos um conjunto de genoma advindo dos nossos pais e outro conjunto de genoma advindo das nossas mães, né, respectivo pai e mãe, obviamente. Então você é um indivíduo 2N, você recebeu um genoma haploide do seu pai e um genoma haploide da sua mãe, tá, ok? Então você é um indivíduo diploide. Casos de poliploidia, né, são aqueles casos onde o indivíduo é triploide,
né, ele recebeu 2 genomas do pai, ou seja, espermatozoide 2N, ou com ovócito secundário 1N, ou vice-versa, um espermatozoide N e um ovócito secundário 2N. Tá? Caso assim pode ocorrer quando acontece, né, ocorre abortamento espontâneo. Okay? E casos mais raros de tetraploidia também. Né? Em humanos esses casos são raríssimos, né? Quando ocorrem, né, são letais, porém em vegetais eles são muito frequentes. Okay? E a haploidia, né, o processo, né, ocorre, né, durante a formação das células gaméticas. Então, os espermatozoides ovócitos secundários são células haploides, possuem apenas uma única versão, né, do genoma, um único conjunto genômico, nesse caso. Tá? E vale ressaltar também que algumas espécies, não vem o caso, né, de nós seres humanos, mas espécies vegetais e algumas espécies animais podem apresentar, né, se apresentar na forma haploide, porém no nosso caso nós somos indivíduos diploides, ok? Com exceção das células gaméticas, que são células haploides, justamente para atender ali o propósito ali da fecundação e originar novamente um novo indivíduo diploide, ali resultante da junção dessas duas células haploides, masculina e feminina. Bem, as alterações cromossômicas, elas correspondem, né, a grande parte, né, das causas de abortamento espontâneo. Então, se nós olharmos aqui essa tabela, por exemplo, essa tabela relaciona aqui a composição genômica, né, de cada indivíduo, de cada situação, e aqui o número de gestações e o número de abortamentos espontâneos. Então, em indivíduos normais, nós trabalhamos, em média, né, esses dados são em média. Então, em média, a cada 9.200 gestações de crianças com cromossomos normais, né, cerca de 750 em média, né, resultam em abortamentos espontâneos, e 8.450, né, resultam, né, em nascimentos, né, nascidos vivos, nesse caso. Agora, quando nós analisamos indivíduos que possuem anomalias cromossômicas, a cada 800 gestações de indivíduos que têm algum tipo de anomalia cromossômica, olha só, mais de 90%, cerca de 750, resultam em abortamentos espontâneos, e apenas 750, né, em número, né, e apenas 50 indivíduos de 800 conseguem nascer, né, depende do tipo da anomalia também, se a anomalia não é deletéria. Agora, quando nós analisamos indivíduos que possuem euploidias, como, por exemplo, indivíduos triploides ou tetraploides, né, ou seja, eles possuem uma adição de um genoma completo, né, na sua base genética, nós observamos, olha só, que praticamente nenhum nasce vivo. Casos raríssimos, né, a criança ela vem, infelizmente, ela nasce natimorta, né, mas são casos altamente deletérios, nessa situação. Tá? Então, a triploidia e tetraploidia, ainda mais raro, inclusive. Tá, ok? Então, 100% de abortamento espontâneo. Tá? E no caso, aqui eu falei aqui esse caso específico corresponde a uma euploidia. Agora falando um pouco das aneuploidias, que é quando a adição, né, a variação, né, está no cromossomo apenas, né? Então, por exemplo, o indivíduo ele possui a monossomia do cromossomo X. São mulheres, nesse caso, nós vamos falar inclusive da síndrome de Turner, né, que é o exemplo clássico disso, né, que ela possui apenas o cromossomo X. Nesse caso, né, mesmo assim, né, ocorre, né, um alto índice de abortamento espontâneo, porém nós temos indivíduos que nascem, né, com essa base genômica, né, 45X, são mulheres. Esse caso específico da monossomia do 45 do cromossomo X corresponde à síndrome de Turner, né? Nós vamos falar um pouco na aula de hoje mais adiante. Tá, ok? A trissomia do 16, no caso, né, o cromossomo 16 ele está presente em 3 doses, é uma trissomia, não é uma triploidia, é uma trissomia porque corresponde apenas a um cromossomo, tá, ok? Cromossomo 16, nesse caso, ela é deletéria, tá, ok? Então, assim, quase 100% dos casos, abortamento espontâneo. Professor, o que vai definir, então, se vai ser deletério ou não, ou se vai apresentar mais danos, né, morfológicos ao indivíduo ou não? Depende do cromossomo. Então, cada cromossomo possui um conjunto importante de genes que irão controlar processos biológicos específicos.
Então, se aquele gene onde ocorreu a trissomia ou a monossomia, se aquele cromossoma, né, ele possui genes importantes para a morfogênese do indivíduo, aquela aneuploidia ela será deletéria ou causará danos muito graves. Agora, se aquele cromossomo possui genes, né, que regulam processos que não são, digamos assim, definitivos para a manutenção da vida do indivíduo, mas que podem trazer alterações fenotípicas importantes, nesse caso não será tão deletério, né, e aí nós vamos observar, né, trissomias como a trissomia do 21, como a trissomia de Edwards, e também eu vou falar um pouco na aula de hoje que, de forma geral, né, isso vale ressaltar também nessa tabela, de forma geral, quando nós observamos aneuploidias em cromossomos sexuais, no caso de cromossomos sexuais, as aneuploidias elas são mais brandas, ou seja, elas trazem algum tipo de variação morfológica, porém os indivíduos eles são praticamente normais do ponto de vista intelectual, tá? Na sua grande maioria. Então a síndrome de a monossomia do cromossomo X, por exemplo, né, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, que são variações na dosagem do cromossomo X, né, nesse caso os indivíduos eles possuem, na sua grande maioria, né, toda a parte intelectual normal, perfeita, tá? Com apenas algumas variações observáveis em Klinefelter, né, quando se tem mais doses do cromossomo X, porém os aspectos onde se verifica uma maior variação fenotípica é no tocante à estatura, ou se o indivíduo é mais alto, no Klinefelter, na síndrome de Turner ele será mais baixo, e também no tocante à fertilidade, tá? Os aspectos mais importantes observáveis nas aneuploidias de cromossomos sexuais está no tocante à fertilidade. Do ponto de vista intelectual, os indivíduos são praticamente normais, né? Os aspectos que serão alterados são os aspectos mais no tocante à fertilidade. As aneuploidias em cromossomos autossômicos elas são mais graves e elas trazem aspectos fenotípicos mais observáveis, prontamente observáveis, como por exemplo a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, que aí o indivíduo ele já apresenta, conforme, né, indivíduo para indivíduo, diferentes graus, né, de alterações fenotípicas, né, como nós vamos listar especificamente nos próximos slides, tá, ok? E também, terminando essa tabela, nós temos aqui rearranjos cromossômicos que corresponderão, nesse caso, às alterações estruturais que eu falarei no final dessa aula, tá, ok? Depende da alteração estrutural, tá? Existem alterações que são deletérias, outras que não, nem tanto, tá? Mas que trarão ali, conforme o tipo de alteração, alterações fenotípicas importantes. Bem, então como eu falei anteriormente, né, nós temos das alterações numéricas a euploidia, a poliploidia, né, as mais importantes em humanos que são observáveis, muito raras inclusive, tá? Corresponde à triploidia, ou seja, o indivíduo ele tem um genoma 3N, ou seja, ele é resultante da fecundação de um ovócito 2N, que é formado devido ao evento de não disjunção, fecundado pelo espermatozoide N, ou vice-versa, gerando, né, um zigoto 3N. Esse zigoto, geralmente, quase todos os casos, ocorre um abortamento espontâneo desse embrião. Casos raríssimos observáveis na literatura, devido à gestação lá via termo, ocorre, né, a observação de um natimorto. Tá, ok? Então, se nós observarmos, por exemplo, aqui, realizarmos um cariótipo desse natimorto, nós observaremos que o indivíduo ele possui, né, um genoma 3N. Né? Para cada cromossomo ele possui 3 versões, 3 cópias, né, daquele cromossomo. 3 versões daquele cromossomo específico. Tá? Okay? Ele tem um genoma triploide. Tá? Esse indivíduo ele não é geneticamente viável. Vale ressaltar que as poliploidias elas são muito comuns em plantas. Né? Plantas, nós só podemos observar casos muito peculiares de poliploidia, porém elas são muito raras em animais e deletérias em seres humanos. Então, não ocorre na espécie humana, quase todos os casos são observados em abortos espontâneos. Então, como nós vimos na tabela anterior, muitos dos abortos espontâneos
tem, né, como a causa, né, não digo todos, mas uma grande porcentagem deles, né, algum tipo de anomalia cromossômica importante. Né. É claro, né, cada caso um caso, né, uma gestação, ela é um evento, né, multifatorial, né, ela tem vários fatores que podem acarretar, né, no bom andamento, né, ou naquela gestação ela via termo. Isso não depende apenas da base genética, mas em muitos dos casos de abortamento espontâneo correspondem, né, a de fato alguma variação genética importante. Tá? Casos raros, né, de gestações que vieram a termo, né, nesse caso das poliplodias, elas corresponderam, né, à morte neonatal ou, né, ao natimorto. Bem, falamos da euploidia, né, o caso mais importante do ponto de vista clínico, né, que vocês devem levar em consideração é a aneuploidia, que quando a alteração cromossômica numérica ela ocorre em um cromossomo apenas, tá? Ou muito raramente mais de um cromossomo, mas nos casos mais observáveis na clínica, um cromossomo apenas. Então as aneuploidias elas ocorrem da não disjunção ou da não separação de um ou mais cromossomos, tá? Geralmente é apenas um, mas pode ocorrer com mais, sendo esse segundo caso mais raro. Ocorre essa não disjunção dos cromossomos durante a anáfase 1, né, ou 2 da meiose, ou anáfase das mitoses, tá? Eu grifo aqui nessa parte das mitoses que eu vou falar daqui a pouco. Bem, o que é isso, pessoal? Eu vou passar o slide aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer, depois eu volto nos conceitos. Então, olha só. Então, eu vou explicar essa parte lá na gametogênese, na formação dos gametas, tanto na oogênese como na espermatogênese. Então, durante a formação dos gametas, nós temos um processo de divisão celular importante, que é a meiose, que eu vou falar com vocês na aula de gametogênese de forma específica, quando nós iniciarmos o bloco de embriologia desse curso. Então, o que acontece na gametogênese? Ocorre, então, a produção de células haploides nas gônadas sexuais. Tá? Na espermatogênese, produção dos espermatozoides, que são células haploides com genoma N, e, por outro lado, né, na oogênese, produção de ovócitos secundários, que são células haploides, né, com genoma N. Tá, ok? Então, o que vai acontecer? Esse processo da gametogênese ela depende exclusivamente da meiose. Tá? E a meiose, né, nós vamos ver, né, nessa aula específica, que ela, a partir de uma célula N, de uma célula 2N, ela irá gerar 4 células N. No caso da espermatogênese, serão 4 espermatozoides a partir de uma espermatogônia. No caso da oogênese, né, será apenas um óvulo secundário, com os corpúsculos polares. Tá? Nós vamos falar disso mais na parte da gametogênese. Mas o fato é o seguinte, quando ocorre o processo de meiose, né, a meiose ela ocorre em 2 etapas. Então a primeira etapa ocorre a separação dos cromossomos homólogos e a segunda etapa ocorrerá a separação dos cromátides irmãs. Então pode acontecer que na meiose 1, quando ocorre a separação dos cromossomos homólogos, que esses cromossomos homólogos eles não vão se separar, eles não se separam. E aí o que acontece? Aí uma das células vai receber os 2 cromossomos homólogos, ou seja, eles não se separam, ou seja, não ocorre a adjunção. E aqui que é adjunção? A separação. Então, não ocorreu a adjunção. Lembra que nesse processo de adjunção, ele é importante na anáfase, porque é justamente devido àquela despolimerização dos microtúbulos, né, e aquela clivagem das condensinas, né, aquelas proteínas que mantêm os cromossomos ali juntos, né, então, devido a erros genéticos desse processo, ocorre a não disjunção, ou seja, então esse par de cromossomos homólogos vai para uma única célula, enquanto que a outra célula fica sem esse cromossomo homólogo. A causa de genética disso não se sabe qual ainda, provavelmente, né, tem a ver com genes que controlam esse processo de anáfase 1 ou anáfase 2, nós vamos ver mais adiante, mas o fato é que essa não disjunção ela pode ocorrer. E qual é o resultado disso? Né, uma célula vai ficar sem aquela versão daquele cromossomo, enquanto que a outra célula vai ficar com 2 cromossomos, 2 versões daquele cromossomo. Tá, ok? Resultado disso, né? Então, na célula que não recebeu nenhum cromossomo daquele tipo, por exemplo, cromossomo 21 ou cromossomo X, por exemplo, né, aquele espermatozoide, né, ele não terá, né, aquele cromossomo, ou ele será monossômico para aquele cromossomo.
tá ok? Ah, perdão, na verdade aquele espermatozoide ele não vai receber aquele cromossomo, logo, né, ele não recebendo aquele cromossomo, ele fecundando um ovócito, um óvulo secundário normal, vai gerar um indivíduo monossômico para aquele cromossomo. Por que monossômico? Porque o óvulo ele tinha aquele cromossomo, né? Porém, né, o espermatozoide não tinha. Em havendo a fecundação, vai gerar o quê? Um indivíduo 2N-1, ou seja, é um indivíduo diploide, porém ele carece de um cromossomo justamente porque o espermatozoide estava carecendo daquele cromossomo. Por quê? Porque ocorreu a não disjunção durante a espermatogênese. Tá ok? Já no caso do indivíduo que recebeu do espermatozoide que contém 2 doses daquele cromossomo específico. Então, aquele espermatozoide possui 2 doses daquele cromossomo, logo, em fecundando um óvulo secundário normal, vai gerar um indivíduo com uma trissomia para aquele cromossomo. Por que trissomia, professor? Porque o óvulo vai doar um cromossomo, enquanto o espermatozoide vai doar 2 daquele cromossomo. Por exemplo, ele vai possuir 2 versões do cromossomo 21, enquanto que o óvulo secundário vai possuir apenas uma versão do cromossomo 21. Em havendo a fecundação, vai gerar o quê? Uma trissomia do 21, ou uma trissomia do 18, ou no caso um Klinefelter, depende muito da situação, do tipo de cromossomo, tá ok? Mas esse seria um mecanismo, né, de que originará trissomias ali durante uma fecundação. Essa não disjunção ela pode ocorrer na meiose 2, tá? Nesse caso, o problema não será na separação dos cromossomos homólogos, mas sim na separação dos cromátides irmãs. Então, na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, tá? E na meiose 2, ocorre a separação dos cromátides irmãs. Então, o problema aconteceu aqui agora na separação das cromátides irmãs. Professor, mas isso ocorre apenas na espermatogênese? Pode ocorrer também na oogênese, tá ok? Eu estou pegando apenas como exemplo aqui a espermatogênese. Tá? O fato é que vai gerar um gameta que vai possuir uma dose extra desse cromossomo, e aí quando esse gameta estiver envolvido em um evento de fecundação, vai originar um indivíduo que é trissômico para aquele cromossomo específico. Por quê? Porque o espermatozoide possui 2 versões daquele cromossomo, enquanto que o óvulo secundário, né, possui apenas uma versão. Então, quando ocorre a fecundação, né, entre essas 2 células, ocorrerá o quê? A formação de uma célula ovo que contém 3 versões daquele cromossomo, 2 vindas do espermatozoide e uma vinda do óvulo secundário. Tá ok? Pelo mesmo raciocínio, quando o espermatozoide envolvido ele está ausente para aquele cromossomo, por quê? Porque ocorre uma não disjunção. Nesse caso, ocorrendo a fecundação, vai gerar um indivíduo monossômico para aquele cromossomo. Por que monossômico? Porque ele vai possuir apenas a versão do cromossomo vindo do óvulo secundário, vindo da mãe. Tá ok? E aqui em situações normais, né, situações que o indivíduo é euploide, né, ele é 2N, tá? Então euploidia normal, né, 2N, então ele vai receber uma versão do cromossomo do pai e outra da mãe, né, vai gerar um indivíduo 2N. E um caso também muito interessante, muito raro inclusive, né, é quando a aneuploidia, quando a não disjunção, ela ocorre durante a mitose, mas a mitose em um evento específico, que é o evento de clivagem, né? Nós vamos ver na parte de embriologia que assim que ocorre a fecundação, a formação da célula-ovo, essa célula-ovo ela vai começar a se dividir nas primeiras horas em blastômeros, tá? Formando ali uma mórula, né? No final do processo. E essa divisão é uma divisão muito rápida, né? E ela começaram a ocorrer logo nas primeiras horas após a fecundação. Tá? Durante essas primeiras horas, né, o que vai acontecer? Pode acontecer uma não disjunção mitótica, ou seja, uma não disjunção na mitose. Como esse processo acontece? Aqui a célula ovo ou zigoto, ele já é uma célula 2N, então ele não vai fazer meiose. A meiose quem faz apenas são as células germinativas que formam os gametas. O zigoto ele já vai começar a fazer as mitoses, as clivagens ali, para gerar ali a mórula, depois o blastocisto e assim por diante. Tá? Então o que vai acontecer? Nas primeiras divisões mitóticas, pode ocorrer uma não disjunção desses cromossomos.
Então, o que pode acontecer? Então, nós temos aqui a célula ovo ela se divide, né? Ela começa a sofrer o processo de clivagem. Clivagem é o processo de mitose da célula do zigoto, certo? Na formação da mórula. Então, ocorre ali as primeiras divisões celulares, mas pode ser que, por exemplo, esse zigoto se divide em duas células. Essa segunda célula, ela está se dividindo normalmente, mas pode ser que essa outra célula, ela se divide de uma forma defeituosa, não defeituosa, mas digamos assim, de uma forma que ocorre uma não disjunção em um par de cromossomos. Ou seja, de uma forma que ocorra uma não disjunção desse cromossomo, por exemplo. E aí, essa célula vai originar outras duas células, uma contendo apenas uma dose do cromossomo e outra contendo 3 doses daquele cromossomo. Por quê? Porque ocorreu uma não disjunção, né, exatamente desse cromossomo X. Ele tinha que ter recebido uma dose do X aqui, desse cromossomo amarelo, Ele tinha que ter recebido uma dose desse cromossomo amarelo aqui com azul, né, assim como ocorreu aqui, mas não recebeu. Essas duas cromátides irmãs, elas foram, né, para uma mesma célula. Enquanto que o cromossomo aqui que está em azul, as cromátides irmãs se dividiram, né, uma foi para uma célula e a outra, né, foi normalmente para outra célula. Só que isso não aconteceu no cromossomo que está aqui amarelo. Então, esse indivíduo aqui ele terá uma trissomia, essa célula em específica terá uma trissomia para esse cromossomo, essa aqui terá uma monossomia, enquanto que essas duas células aqui serão normais. Só que isso está acontecendo aonde, pessoal? Já ali na mórula, né? Já ali na formação ali do blasto da mórula e depois do blastocisto. Resultado, esse indivíduo aqui ele vai possuir, olha só, várias populações de células diferentes, né? Ela vai possuir pelo menos 2 populações de células diferentes. Geralmente 2, tá? Porque geralmente essas células se tornam inviável, tá? Mas ele vai possuir 2 populações de células diferentes. Ele vai possuir 2 genomas diferentes. Um genoma normal de diploide e outro genoma também de diploide, porém com uma trissomia nesse cromossomo onde ocorreu a não disjunção, tá? Esse evento, né, ele é chamado de mosaicismo, tá? Esse evento é um evento raro, né? Ele pode ser detectado, né, utilizando uma técnica de cariotipagem por Fisch, né? Onde podemos fazer a marcação cromossômica, tá ok? Um tipo bastante raro, né, em humanos de mosaicismo, que eu vou falar também nessa aula específica, mas na embriologia eu vou falar essa parte, que é o final do curso, é o quimerismo, né? O quimerismo é um caso muito raro em humanos, tá? Existem apenas 40 casos reportados na literatura até o momento, porém é subnotificado esses casos, né? Quando ocorre, né, a formação, né, quando 2 ovócitos secundários são fecundados, ou seja, e originalmente iria se formar ali os gêmeos, né? Então 2 ovócitos secundários são fecundados, porém nas primeiras clivagens esses ovócitos secundários se fundem, né, formando ali uma quimera, tá? Se essa fusão ela for tardia, né, essa fusão ela vai formar gêmeos chipófagos, né? Agora, se ela for muito precoce, ela vai formar um indivíduo quimera, um indivíduo que possui, né, 2 conjuntos genômicos nas suas células, né? Na verdade, ele possui 2 tipos de células, duas populações de células com genomas diferentes, tá? Esse é um caso bastante raro na medicina, é mais frequente em animais. Eu vou falar dele especificamente na parte, quando eu vou falar de embriologia, eu vou falar um pouco do processo de clivagem, né, de fecundação e clivagem. Eu vou falar um pouco mais esse caso de quimerismo, tá ok? Mas que também pode acontecer. Bem, as características fenotípicas presentes na maioria das aneuploidias, tá? Um ponto que vale ressaltar. As aneuploidias, quando ocorrem em cromossomos autossômicos, elas são mais graves e trazem anomalias mais severas, tá ok? Agora, quando as aneuploidias elas ocorrem em cromossomos sexuais, geralmente, né, elas não trazem danos neurológicos severos, o indivíduo ele é psicologicamente normal, porém as alterações elas se baseiam mais nas gônadas sexuais, né, na capacidade reprodutiva do indivíduo. Geralmente são indivíduos que não se reproduzem, que são indivíduos estéreis, eles não realizam o processo de gametogênese de forma eficiente, né, e outras alterações, como por exemplo a questão de estatura, né, o indivíduo ele vai ter uma estatura muito elevada, como no caso do Klinefelter, ou o indivíduo vai ter baixa estatura, como no caso da síndrome de Turner.
né? Porém, neurologicamente falando, os indivíduos são praticamente normais, não tem nenhum tipo de dano neurológico severo, né? As variações fenotípicas se baseiam muito mais na parte reprodutiva. Já as aneuploidias que ocorrem em cromossomos autossômicos, elas são mais severas, né? Elas apresentam variações fenotípicas muito mais acentuadas. Por quê? Porque os cromossomos homólogos, né, eles possuem genes que controlam uma série de processos, né, importantes para as células, e muitos desses processos são processos determinantes durante a morfogênese, durante ali a fase embrionária, a organogênese. Então são processos que serão afetados devido a essas variações cromossômicas. Isso pode resultar nas seguintes situações: anomalias esqueléticas, anomalias de mãos e pés, né, baixa estatura, no caso resultante aí de uma aneuploidia em cromossomo autossômico, cardiopatias congênitas, malformações cerebrais, malformação do sistema geniturinário, microcefalia. Então, são processos mais relacionados com a morfogênese, então, processos mais relacionados com a organogênese que ocorre na fase embrionária. Por quê? Porque justamente essa aneuploidia ocorreu nos cromossomos autossômicos, tá? Que são mais determinantes, que quando ocorrem em cromossomos autossômicos, elas são muito mais severas do que quando ocorrem nos cromossomos sexuais, tá ok? Então eu vou falar um pouco das principais aneuploidias agora. Vou falar de alguns exemplos das aneuploidias que ocorrem em cromossomos autossômicos, tá? Vou citar também casos de aneuploidias que ocorrem em cromossomos sexuais, tá ok? Eu sugiro, pessoal, essa aula eu não vou falar obviamente de todas, mas o livro que nós estamos adotando, que é o livro da Maria Regina Borges Osório, você pode checar a bibliografia na nossa primeira aula aqui do curso de genética. Você pode acessar essa primeira aula, vou deixar até aqui na descrição para vocês. Lá na primeira parte da aula eu citei para vocês a nossa bibliografia recomendada, e um dos livros que nós estamos utilizando é o livro Genética Humana, da Maria Regina Borges Osório. E no capítulo 4 tem uma descrição completa dos vários tipos de trissomias, dos vários tipos de aneuploidias em cromossomos autossômicos e sexuais. Tem toda uma tabela ali, né, listando diversos tipos de aneuploidias. Tá, okay? Eu sugiro fortemente que você dê uma olhada, né, passe e examine essa tabela, que tem toda ali uma listagem dos diferentes tipos de aneuploidias, tá ok? Vou citar as principais aqui na aula de hoje para vocês, falando da principal delas, a trissomia do 21, né, que possui até uma incidência relativamente elevada, né, comparado com as demais aneuploidias. Então a incidência dela é de um caso a cada 1.700 nascimentos. Quais são as características fenotípicas? Isso varia, né? Então, tem indivíduos com síndrome de Down que levam praticamente uma vida normal, trabalho, né? Porém, existem alguns fenótipos, né, que são bastante característicos. Por exemplo, a baixa estatura relativa, né? Deficiência mental, isso também varia de indivíduo para indivíduo, né? Então, como eu falei com vocês, existem indivíduos com síndrome de Down que têm uma vida praticamente normal, né? Eles não têm uma deficiência mental, né, acentuada. São indivíduos que trabalham, têm sua profissão, né? Porém, né, do ponto de vista populacional, se nós compararmos essa população de indivíduos com síndrome de Down, uma grande porcentagem possui algum tipo de deficiência mental leve, né, ou acentuada, depende da manifestação daquele genótipo, né, de trissomia. A microcefalia também, existe uma incidência também aumentada. O perfil facial achatado, né, cabelos finos, fendas palpebrais oblíquas para cima, a boca permanentemente aberta, né, isso também varia também, língua grande e fissurada, defeitos cardíacos e estruturais em cerca de 40% dos casos, pés largos. E também, no caso, os homens são inférteis, né, o hipogonadismo, né? Então isso também varia de indivíduo para indivíduo, mas de forma geral, né, o fenótipo em si, ele é bem característico. E justamente, né, a questão da síndrome de Down, ela é ocasionada por uma não disjunção do cromossomo 21. Isso pode ocorrer tanto durante a espermatogênese como também durante
a oogênese, tá? Então, o fato, se ela ocorrer ou durante a espermatogênese ou durante a oogênese, se for no cromossomo 21, ele pode gerar um gameta que contém duas doses desse cromossomo, e se esse gameta estiver envolvido numa fecundação, né, pode originar ali, né, uma célula ovo que contém uma trissomia do cromossomo 21. Tá, ok? Essa não disjunção, ela tem o maior risco de não ocorrer no caso da oogênese, né, em mulheres com uma idade materna acima dos 35 anos. Tá, ok? E a maioria dos casos, né, a não disjunção materna durante a meiose 1. Tá? E aqui, se nós analisarmos, por exemplo, aqui um cariótipo, né, nós vamos observar que claramente aqui é trissomia do cromossomo 21. Tá? Aqui eu quero citar aqui um exemplo, aqui, abrir um parênteses, pessoal, que nós vamos ver, inclusive durante a parte da embriologia, quando nós falamos de gametogênese, que a meiose, o processo, né, de oogênese, ele se completa na mulher durante a fecundação. Então, o óvulo secundário, né, ele estaciona, né, na sua meiose 2, tá? E essa meiose 2 só vai se completar, né, durante a fecundação, tá, ok? E também, né, o processo de gametogênese ele é muito mais prolongado, né, na mulher, né? Então ele começa a ocorrer desde a fase embrionária, ele tem um stop ali durante os primeiros anos, né? Ele retorna ali na puberdade, então ele tem toda uma dinâmica diferente do processo de espermatogênese. Tá? É um pouco complexo explicar isso aqui agora. Nós teremos uma aula específica, né, de oogênese e espermatogênese na parte final desse curso na embriologia, tá, ok? E nós voltaremos inclusive a falar dessa questão da não disjunção lá nessa aula de gametogênese, tá, ok? Como nosso foco aqui agora são as doenças, então a gente está citando apenas aqui a título de nós entendermos o mecanismo gerador, né, nesse caso, desse tipo de genótipo. Tá, ok? Voltaremos a falar desses eventos de não disjunção na embriogênese, na parte de gametogênese. Tá, ok? Bem, a outro tipo de trissomia também importante, né, a síndrome de Edwards ou trissomia do 18. Né, basicamente o mesmo mecanismo, né, de não disjunção envolvendo o cromossomo 18. A incidência é um pouco menor, né, um caso a cada 8.000. Né, quais são as características fenotípicas observáveis? Então, baixo peso ao nascimento, deficiência mental grave. Mais uma vez, por que é grave, professor? Porque justamente envolve um outro cromossomo que contém genes importantes para o processo, né, de morfogênese, né, o processo de desenvolvimento, né, processos metabólicos importantes que, em havendo falta desses processos ou alteração, isso pode gerar uma deficiência mental. Então, é uma questão multifatorial. Essa questão do fenótipo, né, é uma questão multifatorial. São vários genes envolvidos que, em tendo sua dose alterada por uma adição, devido à adição de um cromossomo ou uma deleção, depende do tipo de neoploidia, vai manifestar um fenótipo específico. Tá? E a causa é multifatorial porque envolve muitos genes. É um cromossomo a mais que está sendo inserido aqui. Tá, ok? Nesse caso aqui no 18. Então, orelhas mal formadas, querodáctilos com posição característica, hipoplasia das unhas, pés mataborrão, né, que esse pé é bastante deformado, mais entortado, dorsiflexão do primeiro artelho, né, várias malformações congênitas e também defeitos cardíacos e anomalias renais. Tá, ok? A síndrome de Edwards ela é bem mais rara do que a síndrome de Down, inclusive. Tá, ok? E, como eu falei com vocês, ela é resultante de uma não disjunção, né, do cromossomo 18, tanto durante o processo de espermatogênese como durante o processo de oogênese. Tá, ok? Então, como você faz o diagnóstico? Né? Além dos aspectos fenotípicos bem característicos, né, em se fazendo um cariótipo, ou, né, você pode usar um FISH, por exemplo, como eu falei na aula anterior, né, fazer uma cariotipagem pelo método de FISH, nós podemos facilmente observar aqui, né, a trissomia do 18. Tá, ok? Também em clínicas que têm a competência legal, né, com base na legislação, e também para realizar, né, processos de fecundação in vitro, né, nesse caso é feita, né, toda uma análise ali das células dos zigotos obtidos, né, para justamente se averiguar, né, se ocorreu ali a formação de uma célula ovo
com algum tipo de trissomia, com algum tipo de anomalia, algum tipo de aneuploidia, tá ok? Salvaguarda todas as questões éticas envolvidas nesse processo, tá? Que foge do escopo da disciplina, mas que é um ponto fundamental para vocês médicos discutirem, tá? Eu pretendo, inclusive, fora da disciplina, gravar, né, aqui no canal uma playlist, né, só com a parte de bioética, falando dessas questões, tá? Eu devo fazer isso, né, no futuro próximo, tá? Se Deus quiser, tá? Mas a título da nossa disciplina, né, vamos aqui apenas escrever aqui os tipos de anomalias cromossômicas, tá ok? Mas é um processo também que pode ser diagnosticado facilmente por um exame, né, de carotipagem, né, e também, voltando na questão do contexto do exame, né, esse exame ele pode ser feito também numa minimocentese, por exemplo, no monitoramento de uma gestação de uma mulher com idade avançada, né. Então, em se coletando uma amostra por aminocentese, nós podemos facilmente obter um cariótipo e se averiguar, né, o perfil genético da criança ali, né, que está sendo gerada, né? Então, outro tipo de trissomia também importante, né, com uma incidência relativamente elevada em relação às outras, é a trissomia de Patau, que é uma incidência também bem inferior à síndrome de Down, é um caso a cada 12 mil. Também os traços fenotípicos também são bem acentuados, né? Baixo peso no nascimento, convulsões e crises de apneia, microcefalia, microoftalmia, né, que é a ausência ou o tamanho muito reduzido do globo ocular, o lábio leporino, a fenda palatina, inclusive a fenda palatina e o lábio leporino também é muito presente na síndrome de Down, falhas circunscritas do couro cabeludo, né, como nós podemos observar aqui, polidactilia, alterações renais e cardíacas. Então vejam que, como são vários aspectos fenotípicos, né, porque envolve a adição de todo um cromossomo, né, que contém centenas de genes ou milhares de genes, então uma série de processos serão afetados, ok? Em especial processos que serão fundamentais durante a organogênese, né, durante ali a formação dos órgãos, ali dos tecidos. Esses processos todos serão alterados, obviamente. E, mais uma vez, né, como se realiza o diagnóstico? Além dos aspectos fenotípicos, né, após o nascimento, né, pode-se obter um cariótipo, né, da criança e facilmente se detectar, né, a trissomia no cromossomo 13. Tá ok? Uma questão importante, professor, existe cura? Né? Cientificamente falando, não. Tá? Aí pergunta, mas professor, mas mesmo por terapia gênica, nesse caso, professor, ela seria praticamente inviável, tá? Porque quando nós falamos de terapia gênica, nós estamos falando na alteração genética de uma célula, tá? Nesse caso, como é um problema que se originou na formação dos gametas, todas as células do indivíduo possuem esse tipo esse genótipo, possui essa configuração do cariótipo. Então é difícil você tratar todas as bilhões de células do indivíduo com uma terapia gênica, tá ok? Nesse caso, a terapia gênica seria mais específica, né, para genes específicos, para situações, né, que inclusive eu vou falar um pouco mais no final desse curso, tá ok? Então, nesse caso, né, não tem uma cura, né, definitiva para esse tipo de anomalia cromossômica. Como disse a vocês, né, a aneuploidia ela pode ocorrer tanto nos cromossomos autossômicos como nos cromossomos sexuais. E quando ocorre nesses últimos, nos cromossomos sexuais, os sintomas, a manifestação fenotípica ela é muito mais branda, né, e geralmente não traz nenhum tipo de dano neurológico ou psicológico para o indivíduo. O indivíduo tem uma vida normal, trabalha, inclusive muitos até estudam, né, são professores, têm uma vida normal, porém as variações fenotípicas estão muito mais relacionadas à fertilidade. Tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui dois exemplos, a síndrome de Klinefelter e a síndrome de Turner. Tá? A síndrome de Klinefelter ocorre em homens e a síndrome de Turner ocorrerá em mulheres, tá? Que é a monossomia do cromossomo X. Falando primeiramente de Klinefelter, né? Klinefelter, ele possui a trissomia, no caso ele possui uma dose adicional, uma ou mais doses adicionais do cromossomo X,
devido a uma não junção ali do cromossomo X durante o processo de espermatogênese ou de oogênese, né? A incidência ela também é muito mais frequente do que as outras anomalias cromossômicas que eu mencionei aqui. Você pode observar um caso a cada 1000 nascimentos masculinos. A estatura geralmente será elevada, né, desses indivíduos. Envergadura, né, que é o comprimento de uma mão a outra, com os braços abertos, é maior do que a estatura. Como ocorre em cromossomo sexual e cromossomo X, observa-se a infertilidade, o hipogonadismo hipergonadotrófico também é observado, né, que está relacionado também à infertilidade, testículos pequenos com azoospermia, né, a ausência da produção de espermatozoides. O cariótipo comum do Klinefelter são 47 cromossomos, né, um cromossomo adicional, e esse cromossomo adicional é justamente um cromossomo X, devido justamente ali, né, à não junção, né, do ócito secundário, tá? Então, a não disjunção do cromossomo X no ócito secundário, tá ok? E o cromossomo Y ele veio exatamente do espermatozoide, tá? Então, nesse caso, a não disjunção ocorrerá no ócito secundário, tá ok? Em vez de o ócito conceder uma versão do X, ele considerar duas versões do X, tá ok? Outros cariótipos importantes, né, são, né, o 48 triplo XY, tá? Que nesse caso, né, tanto ocorre uma não disjunção tanto no ócito secundário como também no espermatozoide. O espermatozoide ele ficou XY, né? Então, em havendo a junção de um ócito secundário onde não houve disjunção, com o espermatozoide também que não houve disjunção, pode gerar esse tipo de genótipo, tá ok? Que são casos mais raros e geralmente quanto mais adições de cromossomo X esse indivíduo ele apresentar, né, aí já se começa a observar alguns efeitos neurológicos, né, algumas variações neurológicas importantes e psicológicas importantes também, tá ok? Mas via de regra, variações de cromossomos sexuais são muito mais brandas, né, do ponto de vista neurológico, em comparação com variações aneuploidias de cromossomos autossômicos. Tá, então aqui facilmente nós podemos fazer a detecção desse tipo de aneuploidia, realizando-se um cariótipo e detectando aqui, né, a adição de um cromossomo X a mais. Tá, ok? Então aqui nós temos aqui, né, esse tipo de aneuploidia. Outro tipo de aneuploidia importante é a síndrome de Turner, né, que a síndrome de Turner, também chamada de monossomia do cromossomo X, ela ocorre em mulheres, tá? Ela não ocorre em homens. A incidência dela também é uma incidência considerável, né? Um caso a cada 250 nascimentos, ou 13 mil nascimentos vivos. Como mostrei para vocês na tabela anterior, geralmente os casos de monossomia do cromossomo X, muitos deles resultam em abortamento espontâneo, porém dos nascidos vivos, um caso a cada 250. E ocorre em indivíduo do sexo feminino, porque é uma monossomia do cromossomo X, né? O paciente só vai ter o cromossomo X e não o Y, tá? Então, esse tipo de monossomia ele não traz efeitos neurológicos, tá, e psicológicos ao indivíduo. Eu não coloquei aqui a listagem, né? Geralmente as variações fenotípicas são baixa estatura, o pescoço alado, certo? E também infertilidade sexual. Agora, no tocante à questão psicológica e neurológica, o indivíduo ele é normal, tá? Inclusive muitas mulheres, né, que têm a síndrome de Turner têm uma vida normal, muitas têm uma profissão, dão aulas, são professores, né, são profissionais, então e não tem nenhum tipo de dano neurológico, né, detectável, tem uma vida normal. As variações fenotípicas residem mais no fato da baixa estatura, pescoço alado e também variações ali no tocante à fertilidade, né? Bem, falamos de forma geral, né, das aneuploidias, tá? Eu reforço mais uma vez que vocês deem uma olhada nas tabelas do capítulo 4 do nosso livro de Genética Humana, tá? Do livro da Borges Osório, tá? Eu posso até deixar, inclusive, na descrição aqui, né, a referência desses capítulos, dessas tabelas para vocês, mais uma vez, reforçarem, né, esses conceitos e também checarem outros exemplos também de anomalias cromossômicas, tá ok? Eu vou falar agora, nessa parte final da aula, das alterações estruturais
dos cromossomos. Então falamos até agora, né, das alterações numéricas. Falamos das poliploidias, né, que quando existe uma adição, né, ou uma subtração de todo um conjunto genômico no indivíduo, geralmente quase todos os casos são todos os casos são deletérios em humanos, embora sejam muito frequentes em vegetais. Em humanos, esse tipo de configuração genética ela é deletéria para o indivíduo, uma trissomia, por exemplo, e também no caso uma triploidia, uma triploidia, e falamos no caso das trissomias e das monossomias, né, que são aneuploidias, quando a variação genética ela ocorre apenas em um único cromossomo, ou em mais de um cromossomo, em casos mais raros, mas quando ocorre em um cromossomo, né, não no genoma inteiro, não em todos os cromossomos, nós temos ali uma trissomia, uma tetrassomia, ou uma monossomia. Tá? Não são casos deletérios, embora exista sim uma letalidade, né? Pode ocorrer um abortamento espontâneo durante a gestação, mas são casos que, em nascendo do indivíduo, não são deletérios para a vida do indivíduo, né? Na maior parte dos casos. E mencionei a vocês também que há variações numéricas, aneuploidias em cromossomos autossômicos, elas são muito mais graves em comparação com aneuploidias em cromossomos sexuais. Tá? Em cromossomos sexuais, elas não trazem danos neurológicos aos indivíduos. Quando existe alguma variação, são variações mais brandas. As alterações mais dramáticas nós observamos em aneuploidias que ocorrem em cromossomos autossômicos, tá, ok? Então, fechando essa primeira parte de alterações numéricas. Vamos finalizá-lo agora falando um pouquinho das alterações estruturais. Tá? As alterações estruturais elas são mudanças na estrutura dos cromossomos que resultam de uma ou mais quebras em um ou mais cromossomos com subsequente reunião de uma configuração diferente. Tá? Elas são classificadas em dois tipos: alterações no número de genes e alterações na localização dos genes. Tá? Então, as alterações estruturais elas vão resultar em quais situações? Uma região do cromossomo foi deletada, né, foi perdida devido a uma quebra e se perdeu alguns genes importantes. Se aqueles genes são importantes para a morfologia do indivíduo e para a manutenção da vida ou de uma morfofisiologia de um tecido ou de um órgão, aquilo vai ter um aspecto fenotípico muito severo. Tá, ok? Então, deleções, as duplicações, que são resultantes também de erros durante o processo de replicação do DNA, também podem trazer doenças genéticas importantes, como eu vou citar aqui para vocês, por exemplo, o neuroblastoma, tá? Que é um tipo de doença resultante desse processo de duplicação. Também outros eventos mais raros, como cromossomo em anel e isocromossomos. Tá? E um outro tipo também de alteração, né, que pode ocorrer no tocante à alteração na localização dos genes. Em geral, esses eventos ocorrem a partir de eventos de inversões e translocações cromossômicas. Essas translocações elas são interessantes porque muitas dessas translocações elas podem ser ocasionadas por vírus que infectam as células e promovem essa instabilidade genômica, fazendo com que um braço de um cromossomo, não um braço em si, mas uma região de um cromossomo, seja translocada para uma região de um outro cromossomo. Isso resultar em variações genéticas importantes, em doenças importantes, inclusive até neoplasias, que eu vou citar para vocês nos próximos slides. Bem, então, um ponto inicial que eu gostaria de falar são no tocante aos sítios frágeis. Então, existe uma porcentagem pequena da população que existe, né, que apresenta uma região de sítio frágil no cromossomo X, né, no braço longo, no braço Q do cromossomo X, na parte mais terminal do cromossomo X, existe uma região que nós chamamos de região de sítio frágil, né, ou esse cromossomo, né, ele é chamado de cromossomo X frágil, né. Uma pequena parte da população apresenta esse aspecto genotípico, né. Indivíduos, né, esse aspecto genotípico desse braço terminal do cromossomo X frágil, que pode sofrer uma quebra, né, ele está associado à síndrome do X frágil. Tá? Essa síndrome do X frágil ela apresenta a herança mendeliana, que nós vamos começar a falar na próxima aula, quando falarmos de herança monogênica, e com variações na sua especificidade, ou seja, com variações fenotípicas. Tá, ok? E essa região do X frágil, essa região final do braço Q do cromossomo X,
ela, dentre vários genes, ela contém um gene importante, que é o gene da proteína FMR1. Né? Essa proteína ela não tem uma função, né, bem definida, mas sabe-se que ela ajuda a regular a produção de outras proteínas que afetam o desenvolvimento das conexões nervosas. Então, quando ausente essa proteína, ela vai resultar, a sua ausência vai resultar num déficit do estabelecimento dessas conexões. De forma que a ausência desse gene ela está relacionada em um certo nível de retardo mental. Tá ok? Então, mais uma vez, é um gene localizado no braço longo do cromossomo X, na região 2,7, na sub-região 3. Tá ok? O genótipo normal, né, o interessante é que essa região ela pode sofrer algumas outras modificações, não apenas a quebra, mas também a adição também, alterações estruturais. Tá ok? Então, o genótipo normal, né, esse gene ele possui uma região de repetição de 6 a 39 repetições de guanina. Tá? Ele possui essa repetição no seu interior aqui. No indivíduo anormal, essas repetições elas passam de 200 repetições do tipo GG. Então esse aqui seria o indivíduo anormal. Então, ou seja, ele vai sofrer uma adição, certo? Então o indivíduo normal ele possui apenas de 6 a 39 repetições nessa região do gene FMR1. No indivíduo anormal, essas repetições elas passarão de 200. Tá? E por conta dessa repetição, né, esse gene ele será inativado. E estando inativado, né, ele não será expresso, logo resultados fenotípicos resultantes, né, da sua ausência, em especial, né, um déficit na conexão dos neurônios, né, esse fenótipo será manifesto nesse caso, devido a esse problema genético, e isso pode estar relacionado a algumas doenças, né, que tem como sua base o déficit intelectual, como por exemplo, né, o autismo, o mal de Parkinson, e também, né, alguns casos de falência prematura dos ovários, ok? Isso muito por conta por estar também relacionado ao cromossomo X, no caso em mulheres. Embora, né, o mecanismo molecular em si da doença ele não é tão bem entendido, mas sabe-se que esse tipo de alteração no braço longo do cromossomo X ele pode estar relacionado a esses tipos de doenças, de enfermidades. Então aqui no caso, mais uma vez, aqui a caracterização, né, da alteração aqui, o locus que é modificado está no cromossomo X, braço longo, região 2, sub-região 7 e sub-região 3. Tá? Então ocorre justamente uma susceptibilidade à quebra ou a mutações nessa região do braço longo do cromossomo X nesse caso. Então, vários estudos indicam que os sítios frágeis estão relacionados a fenótipos alterados, incluindo deficiência mental e câncer. Tá? No caso do câncer, né, não apenas o sítio frágil, né, do cromossomo X, mas também há outras situações também de alterações estruturais que podem levar ao câncer, que eu vou falar com vocês mais adiante. Tá? Continuando aqui, né, antes de falar, né, das outras modificações, vamos falar de uma segunda aqui agora, né, que é a síndrome de Cri-du-Chat. Tá? A síndrome de Cri-du-Chat é bastante característica porque esse nome Cri-du-Chat em francês quer dizer choro do gato. Cri-du-Chat, né, é choro do gato. Né? E por que ela tem esse nome? Porque as crianças que possuem essa síndrome, além de retardo mental, de baixa estatura, baixo peso ao nascer, elas possuem, quando nascem, né, um choro muito característico muito parecido com o miado do gato, né? Um choro fino e muito parecido com o miado do gato. Por isso que originalmente essa síndrome ela foi nomeada de síndrome de Cri-du-Chat, né? Síndrome do miado do gato. E qual que é a causa genética dessa síndrome? É uma deleção, né, de uma região do braço P do cromossomo 5, né? Do braço pequeno do cromossomo 5, ocorre uma deleção dessa região, a perda de alguns genes. Esses genes, né, por ser uma razão multifatorial também, né, são vários genes que são perdidos ali, esses genes estão relacionados a problemas genéticos que resultarão nesses fenótipos. Tá, ok? E quais são os principais fenótipos? O baixo peso no nascimento, perda do tônus muscular, o choro fraco semelhante ao miado do gato, o que batiza essa anomalia cromossômica, microcefalia, estrabismo, orelhas displásicas,
cardiopatia congênita e prega palmar única. Tá? Então aqui, né, aqui a foto de alguns indivíduos que possuem essa síndrome de Cri-du-Chat. É uma síndrome bastante rara, incidência de um caso para 50 mil recém-nascidos vivos, né? E aqui o indivíduo geralmente ele tem uma sobrevida, né? Ele sobrevive a esse tipo de anomalia, porém ele tem uma série de danos neurológicos importantes, déficit de aprendizado, deficiência mental, microcefalia também, muito por conta da microcefalia, né? Devido à perda dessa região gênica do cromossomo do braço P do cromossomo 5, braço pequeno, né, do cromossomo 5. Um outro tipo de anomalia também interessante, né, é uma deleção que ocorre também no braço P do cromossomo 15, tá, na região 113, tá? Então, essa deleção ela é interessante porque, embora ela não seja ligada ao sexo, ela é uma deleção que ocorre em um cromossomo autossômico, que é o cromossomo 15, dependendo do tipo de cromossomo, se a versão do cromossomo 15 ela veio do homem ou veio da mulher, ela pode se manifestar de uma forma diferente, né? Em homens, essa síndrome ela é chamada de síndrome de Prader-Willi, né? E em mulheres é chamada de síndrome de Angelman, tá? Angelman, né? Aqui é um A aqui. Então, é interessante que basicamente elas possuem os mesmos sintomas. Então, ocorre uma perda ali de genes relacionados ao metabolismo energético. Então, o indivíduo ele vai ter uma facilidade maior de adquirir peso, vai ter um metabolismo muito mais lento, ele vai ter uma susceptibilidade maior a diabetes tipo 2, né? Além de outros aspectos como deficiência mental leve, em decorrência desse metabolismo energético alterado, que também vai afetar na fase embrionária também, a aparência facial característica, mas a parte mais abaixo do queixo, né? Essa papa muito característica abaixo do queixo, polegares largos, grandes e grandes dedos dos pés, né? Básica e deficiência mental leve por conta do metabolismo alterado, né? E da suscetibilidade também maior ao diabetes tipo 2. Bem, e um ponto, né, a se ressaltar é exatamente essa diferença no tocante à nomenclatura da doença, né? Quando o cromossomo 15 defeituoso ele é originado do pai, a doença ela é denominada de síndrome de Prader-Willi. Quando o cromossomo 15 defeituoso que sofreu a deleção ele é derivado da mãe, nesse caso é chamado de síndrome de Angelman, né? Então tem essa diferença de nomenclatura, mas no entanto basicamente os sintomas são muito parecidos, tá? E a causa é exatamente essa deleção nessa região do braço P do cromossomo 15. Bem, agora falando um pouco no tocante às translocações cromossômicas, né? As translocações cromossômicas elas também são muito importantes, né? Devido ao fato que essa translocação ela pode resultar em uma alteração da expressão gênica da região que foi deslocada. Nós temos vários tipos de translocações cromossômicas que elas estão relacionadas ao advento de alguns tipos de neoplasias malignas, como por exemplo o linfoma de Burkitt, né? Ou de Burkitt, né? Depende da forma como você pronunciar. É um tipo de uma neoplasia, um linfoma muito importante, né? Os linfomas, né, todos eles são malignos, né? No entanto, o linfoma de Burkitt ele é causado pela infecção pelo vírus Epstein-Barr, que é um vírus bastante prevalente, inclusive incluindo, né, de forma especial na África subsaariana. E esse vírus ele vai causar uma instabilidade genômica nos linfócitos bem infectados, de forma que essa instabilidade ela aumentará o risco de uma translocação específica que ocorre entre o cromossomo 8 e o cromossomo 14. E aí um ponto importante a se ressaltar aqui é o seguinte: o braço longo do cromossomo 8 ele possui um gene importante para o ciclo celular, inclusive um gene que promove a divisão celular, que é o gene MYC, ou o gene da proteína c-MYC, que é um fator de transição que vai induzir a expressão de ciclinas do tipo D, que induzirão, né, ali a passagem da célula da fase G1 para a fase S do ciclo celular, ou seja, é um gene que está relacionado ali com a divisão celular, que vai promover a divisão celular, ok? O braço longo do cromossomo 14,
né, ele possui genes importantes relacionados à produção de anticorpos, que são muito expressos, né, nos linfócitos B. Haja visto os linfócitos B serem células especializadas na produção e na secreção de anticorpos. Tá? No braço longo do cromossomo 14, dentre os vários genes desse processo, existe um gene que codifica a cadeia pesada dos anticorpos, que é o gene IgH. Esse gene ele é muito expresso, em especial nos linfócitos B. Por quê? Porque os linfócitos B são especializados em produzir anticorpos. Então esse gene ele é altamente expresso. Essa região do cromossomo 14, do braço Q, ela é altamente expressa em linfócito B. Okay? O que acontece, o que o vírus causa, né? A estabilidade longa que ele causa vai resultar em qual evento? Um evento de translocação, onde essa região do braço Q, que codifica a proteína CMYC, que promove a divisão celular, é uma região bastante regulada, é uma região que ela só é expressa quando realmente a célula precisa fazer divisão celular. O que acontece? Essa região ela vai ser translocada para o braço longo do cromossomo 14. E aí, nessa segunda situação, quando essa translocação ela ocorre, essa região que codifica CMYC, que estava no cromossomo 8, que agora está no cromossomo 14, ela passará a ser altamente expressa. Por quê? Porque ela estará sendo controlada pelos mesmos promotores que controlam ali a expressão dos anticorpos. Então ela estará sendo expressa em um nível similar ao que os anticorpos são expressos no linfócito B. Então esses clones de linfócito B que sofreram esse tipo de translocação passarão a ter uma divisão celular totalmente descontrolada, passarão a se proliferar, e isso vai ser o fator originador, nesse caso, desencadeador dos linfomas. Nesse caso, o linfoma de Burkitt, que é o linfoma maligno, né, que precisa ser tratado como toda neoplasia maligna, que é originado exatamente por esse evento de translocação cromossômica. Tá? Então está aí um exemplo de translocação como causadora aí de linfomas, né, de alguns tipos de neoplasias. Tá? Nós temos também outros casos também, consagrados na literatura médica, como o cromossomo Filadélfia também, que causa leucemia mieloide crônica, que é também um tipo de neoplasia maligna. Tá, ok? Se vocês quiserem, vocês podem depois pesquisarem sobre a leucemia mieloide crônica, em específico o cromossomo Filadélfia. Tá? Inclusive, eu tenho aqui no canal, na playlist de oncologia, né, quando eu falo de alguns mecanismos de carcinogênese, eu cito um pouco sobre a questão do cromossomo Filadélfia, que também o mecanismo da neoplasia é derivado por um evento de translocação cromossômica também. Você pode também depois dar uma olhada, vou deixar aqui na descrição para vocês. Tá, ok? Um outro tipo também de alteração cromossômica estrutural importante, que pode causar alguns tipos de doenças, nesse caso também uma neoplasia, é a amplificação gênica. Então, devido a erros durante o processo de replicação do DNA, pode ser que uma região cromossômica ela seja amplificada. E essa amplificação ela pode ocorrer de dezenas de vezes, fazendo com que a dose daquele gene ela seja aumentada naquele cromossomo, e assim aquele gene ele passa a ser mais expresso. A detecção, né, desse tipo de amplificação é facilmente obtida, né, pela técnica de FISH, utilizando sondas específicas para aquele gene específico. Né? E aqui nesse caso, né, é um tipo de neoplasia importante, justamente, né, quando ocorre a amplificação da região do cromossomo 8, que codifica a proteína CMYC, que também, mais uma vez, né, está relacionada a processos de divisão celular. Então, quanto mais expressa for a proteína CMYC, com muito mais frequência aquela célula ela vai se dividir, porque é um oncogene que ativa, né, a divisão celular. E o que acontece? Né, em muitos casos de neuroblastoma, que é um tipo de câncer muito frequente em recém-nascidos, né, por que recém-nascidos? Porque ele começa a se desenvolver ainda na fase embrionária devido a esse tipo de problemas, tipo de anomalia genética, de alteração estrutural do cromossomo, onde essa região é amplificada. Qual a região? Do braço 8 do braço longo do cromossomo 8, que contém o gene da CMYC. Essa região é amplificada, logo esse gene será mais expresso. Em sendo mais expresso, as células que sofrerão esse tipo de alteração cromossômica terão uma divisão celular descontrolada, originando neoplasias. Essa será a base, inclusive, do neuroblastoma, né, que é um tipo de neoplasia muito nos em crianças. Tá, ok? Muito devido ao fato, né, dela se originar ainda na fase embrionária. Então, logo meses depois que a criança
após o nascimento, né, a criança já começa a apresentar os sintomas clínicos da doença, ok? Dentre eles, né, um caroço na região abdominal e também na região do peito, dores nas costas e também hematomas, né, abaixo dos olhos, né? Esses são sintomas, né, possíveis sintomas de neuroblastoma em crianças, tá, ok? É um tipo de neoplasia bastante frequente, né, em recém-nascidos. Bem, pessoal, então com esse exemplo então, tá, de adição cromossômica, eu, né, termino a aula de hoje. É uma aula introdutória na questão é uma aula que na verdade ela complementa a aula passada, que nós falamos de bases cromossômicas da hereditariedade, tá? É um complemento dessa aula passada. Na próxima aula nós começaremos a falar de herança monogênica, né? É uma aula importante, então fique atentos aqui no canal, tá? Eu estarei postando aí nos próximos dias, né, essas aulas, em especial a próxima aula, a aula de herança monogênica, que é uma aula bastante importante, tá, ok? Então, dúvidas, né, vocês podem deixar nos comentários abaixo ou no nosso grupo de discussão da disciplina, tá, ok? Como eu disse mais uma vez, meu tempo é bastante corrido, porém, na medida do possível, pouco a pouco, eu tentarei responder as questões, tá, ok? E mais uma vez reforço a importância de vocês lerem o capítulo 4 do livro da Maria Regina Borges Osório, que está muito bom, com uma descrição completa dessas anomalias cromossômicas e de muitas outras que eu citei aqui na aula para vocês. Tá, ok, pessoal? Então, bons estudos, tá? Um forte abraço e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.